Bom dia, prezados irmãos e irmãs. O título de nossa mensagem hoje é A Grande Revolução. E o texto bíblico para a nossa reflexão está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo o pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que os amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não terão de depender de outros. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este texto das Escrituras Sagradas e pedimos que tu nos ajudes a viver na prática os teus ensinamentos. Reconhecemos que apenas pelo poder do Espírito Santo é que podemos fazê-lo. Nós te agradecemos, querido Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Houve revoluções que mudaram os rumos da história. Podemos citar como exemplos a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Industrial. Hoje nós vivemos uma revolução tecnológica, principalmente na questão da informática. Pessoas que não sabem lidar com programas de computador, hoje em dia, estão praticamente fora do mercado. Tais revoluções constituíram-se em verdadeiras mudanças de paradigma. Surgiram a partir de circunstâncias que impeliram grupos a modificarem as suas formas de pensar e as suas metodologias de trabalho, a fim de se adaptarem às novas conjunturas do mercado. Os filósofos até hoje debatem quais são os verdadeiros motivadores para a mudança de paradigmas, especialmente na área do pensamento, na área do comportamento. O que realmente motiva as pessoas ou grupos de pessoas a mudarem a sua postura frente à vida. No entanto, apesar de tantos avanços inquestionáveis, nós continuamos assistindo a cenas de barbárie, como, por exemplo, recentemente nós
tivemos notícia de uma criança que foi brutalmente assassinada pelo seu padrasto. Na área tecnológica, na área científica, nós vivemos um grande avanço. Mas na área do comportamento, na área dos afetos, na área dos relacionamentos, nós ainda estamos numa situação bastante primitiva, bastante atrasada. As revoluções podem mudar, e até profundamente, aspectos do funcionamento político e econômico de uma sociedade. Mas as revoluções que nós conhecemos ao longo da história não têm tido o poder de mudar o interior das pessoas. Não têm tido o poder de mudar a conduta, o comportamento, as atitudes, a forma de pensar das pessoas. Essas revoluções mudaram aspectos exteriores da sociedade, mas não conseguem provocar uma mudança interior que se reflita num comportamento mais civilizado, mais evoluído da parte da espécie humana. E esta é justamente a revolução proposta por Jesus Cristo há cerca de 2000 anos. Esta revolução que atinge o íntimo da alma, esta revolução que muda os aspectos mais intrínsecos da nossa personalidade, do ser. Esta é a revolução proposta pelos profetas e pelos apóstolos das Escrituras Sagradas. Somos convocados pela palavra de Deus a participarmos de uma revolução radical, a única capaz de mudar a nós mesmos e a transformar a sociedade em que vivemos. E em que consiste essa revolução? De acordo com a exposição do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, esta revolução proposta por Jesus, proposta pelos autores das Escrituras Sagradas, tem algumas características. A primeira delas, mencionada neste texto, é o crescimento. Assim como uma criança cresce, não apenas em peso, em estatura, ela cresce também em conhecimento, ela cresce em habilidades ao longo da sua vida escolar, ao longo da adolescência. E quando ela se torna adulta, esta pessoa já pode trabalhar e ser útil para a sociedade. Então, da mesma forma como ocorre com o crescimento humano no seu aspecto físico, no seu aspecto emocional, no seu aspecto social, o ser humano também é exortado a crescer espiritualmente. E neste assunto da espiritualidade, infelizmente, a maioria das pessoas não tem crescido. Dá a impressão até que nós evoluímos muitas vezes no quesito espiritualidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, diz assim: pedimos e incentivamos, em nome do Senhor Jesus, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. E depois o apóstolo insiste, dizendo: incentivamos a fazê-lo ainda mais. Nós somos exortados a
evoluirmos espiritualmente falando. Nós somos exortados a crescermos na esfera espiritual, na dimensão espiritual das nossas vidas. Então, o ser humano nasce, você visita na maternidade aquele bebezinho fofo, lindo, que começa mamando no peito da mãe, aí esse bebê cresce, começa a comer com colherzinha, depois vai para a escola, aprende a escrever, aprende a ler, aprende matemática, depois aprende álgebra, aí entra no ensino médio, depois vai para a faculdade, e nós admiramos como o ser humano cresce no aspecto intelectual. E o mesmo deve ocorrer na dimensão espiritual. Quando é que nós nascemos espiritualmente falando? A Bíblia diz que, assim como o ser humano nasce fisicamente, Deus espera que o ser humano nasça espiritualmente. E quando é que se dá esse novo nascimento? Quando é que nós nascemos de novo? De acordo com os ensinos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, nós nascemos de novo quando nós passamos a ter consciência de Deus nas nossas vidas. Quando nós passamos a ter consciência de que nós não estamos sozinhos no mundo, de que existe uma realidade chamada Deus, a qual nós estamos subordinados. A própria Bíblia reconhece que existe muito acerca de Deus que nós não sabemos. Hoje, os próprios físicos reconhecem que existem muitas áreas da física que são verdadeiros enigmas. Os físicos do passado, como Einstein, como Schrödinger, admitiam que ninguém até hoje, claro que eles estavam se referindo à sua época, mas isso vale inclusive até os dias da atualidade. Ninguém consegue entender, por exemplo, como funcionam todos os aspectos envolvidos na física quântica, no funcionamento das micropartículas. Existem dimensões da realidade que não são acessíveis para nós, para o nosso atual conhecimento, para a nossa fase de desenvolvimento cognitivo. Nós não somos capazes de entender a realidade como ela é. E com Deus acontece a mesma coisa. A Bíblia diz, e quem diz isso é o apóstolo Paulo, talvez o ser humano que mais teve acesso ao conhecimento de Deus por meio de Cristo. Paulo teve acesso a certas revelações que nem sequer foram reveladas para nós nas Escrituras. E ele afirma isso. E esse mesmo apóstolo Paulo, que teve acesso a essas revelações especiais da parte de Deus, diz que o nosso conhecimento do Criador é como uma imagem que, na época dele, 2000 anos atrás, portanto, as pessoas podiam ver refletida numa panela, no fundo de uma panela. Naquela época, não havia espelhos. As pessoas usavam as panelas para servirem de reflexo à sua imagem. E o apóstolo Paulo diz que o conhecimento que nós temos hoje desta realidade, que nós chamamos de Deus, é como uma imagem muito distorcida que nós vemos refletida numa panela. Ou seja, nós sabemos muito pouco sobre Deus. Mas o pouco que nós podemos saber sobre Deus nos foi revelado através das Escrituras e principalmente através de um evento histórico que foi
a vinda de Jesus Cristo a este mundo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o ser humano em que Deus se revelou em sua essência para nós. É claro que, até para os teólogos, é difícil entender como a natureza humana e a natureza divina se combinaram num ser humano. Para nós é um mistério. Mas o que nós podemos entender é que, se nós quisermos compreender melhor como é a essência de Deus, o caráter de Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo. E quando nós vemos Jesus Cristo agindo ao longo da história, ao longo da sua vida terrena, como ele tratou as pessoas, como ele lidou especialmente com aqueles segmentos mais marginalizados da sociedade, nós podemos ver Deus em ação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Sem entrar em grandes detalhes a respeito da origem das palavras, quando você estuda a gramática, qual é a partícula da oração que expressa ação? É o verbo. E quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Verbo de Deus, entre outras coisas, ela está dizendo que, se nós quisermos ver Deus agindo, basta olharmos para Jesus Cristo. Não significa que Deus não tenha agido por meio de outras pessoas no passado. E nem quer dizer que Deus não continua agindo hoje através de muitas outras pessoas. Aliás, Deus age maravilhosamente através de você que me escuta. Você também, de certa forma, assim como eu, somos Deus em ação quando nós agimos de acordo com a vontade do Criador. Mas em Jesus Cristo, esta ação de Deus atingiu o clímax da intensidade ao longo da história. Em nenhum momento antes de Jesus, em nenhum momento depois de Jesus, alguém poderá ser a expressão mais exata do agir de Deus em comparação ao Senhor Jesus Cristo. Deus se expõe, se revela em sua magnitude de forma suprema através da pessoa de Jesus Cristo. Então, o novo nascimento é ilustrado e é explicado nas páginas, especialmente do Novo Testamento, como sendo aquele momento em que o ser humano se encontra com Deus, se conecta com Deus, se relaciona com Deus por meio de Jesus Cristo. Olhando para Jesus, o ser humano diz como Deus é maravilhoso. E então, o ser humano passa a se conscientizar de Deus, usando como modelo, como figura, a pessoa de Jesus Cristo. Também não estamos dizendo que pessoas de outras religiões não tenham consciência de Deus. A própria Bíblia reconhece no livro de Romanos que Deus se revelou a todos os seres humanos através de outras maneiras, até através da natureza, mas a revelação mais sublime se dá em Jesus Cristo. Então, quando o ser humano convida Jesus Cristo para ser o seu grande companheiro, o seu grande parceiro de vida, o seu grande mestre, amigo, para ser o Senhor da sua vida, para ser o seu Salvador,
Porque na vida nós precisamos ser salvos de muitas situações, inclusive de nós mesmos, de nossas inclinações erradas. Quando o ser humano, então, convida Jesus Cristo para estar dentro dele, ele nasceu de novo. Mas a Bíblia diz que não deve parar por aí. Ele deve continuar crescendo. Crescendo, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele deve continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Assim como em todo relacionamento, vamos pegar, por exemplo, o relacionamento conjugal. Duas pessoas se casam. O grau de conhecimento e de intimidade que elas desfrutam um do outro, ou uma da outra, no início do casamento, certamente é muito menor do que o grau que estas pessoas, marido e mulher, desfrutam uma da outra depois de 30 anos de casados. Se for um casamento saudável, a intimidade, o conhecimento um do outro vão aumentando. E vão aumentando a tal ponto que, às vezes, as pessoas de fora têm até a impressão que se tornam fisicamente parecidos. Quando duas pessoas se amam de verdade e se relacionam de uma maneira construtiva, o grau de conhecimento entre elas é cada vez maior. Às vezes, uma só de olhar para a outra pessoa já sabe o que ela está pensando. Elas crescem no relacionamento, elas crescem no conhecimento uma da outra. E o nosso relacionamento com Deus, por meio de Cristo, também deve ser assim. A cada dia, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, por meio da vida devocional, a cada dia, o nosso relacionamento com Deus deve se aprofundar. A cada dia eu devo conhecer mais de Cristo como Ele conhece o meu interior. A cada dia eu sou convidado pelo Espírito Santo a ser mais e mais íntimo de Cristo e de Deus. E quando nós vivemos uma vida íntima com Deus, o nosso espírito evolui, o nosso espírito amadurece, o nosso espírito cresce e nós nos tornamos pessoas melhores. Por quê? Porque o crescimento que ocorre a nível interior certamente vai se manifestar a nível exterior. E aqui nós partimos para a segunda característica desta revolução radical proposta por Jesus, que é a transformação interior. O apóstolo Paulo diz assim aqui no versículo 3, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, a transformação deve ocorrer a nível interior, a nível do coração. Eu devo mudar os meus paradigmas. O paradigma da pessoa que ainda não conheceu a Deus é: eu vou viver em função de mim.
em função daquilo que eu desejo, em função daquilo que eu quero, porque eu sou o dono da minha vida, eu é que mando nos meus projetos. Isso é o protótipo da pessoa imatura, egoísta, vaidosa e certamente infeliz e frustrada. Mas quando uma pessoa conhece a Deus, ele aprende que a vontade de Deus é a melhor para ele. A Bíblia não diz para você viver a vontade de Deus, porque Deus quer tirá-lo de uma vida prazerosa. Porque Deus seja alguma espécie de ser sádico. Não. A Bíblia diz para você e eu seguirmos a vontade de Deus, porque a vontade do nosso Criador é a melhor para você e para mim. Afinal de contas, Ele é o nosso Criador. Ele sabe, claro, estou usando o pronome Ele como uma forma de generalização para a realidade de Deus. Deus sabe o que é melhor para você e para mim, porque foi Deus quem nos criou. E Deus conhece as suas necessidades melhor do que você mesmo. A Bíblia diz lá no livro de Romanos que muitas vezes nós não sabemos nem orar como convém. Sabem por quê? Porque o orar pressupõe que você esteja em contato com os seus pensamentos, sentimentos e necessidades e que você converta estes pensamentos, sentimentos e necessidades em uma linguagem que é a codificação daquilo que você está sentindo no seu coração. Mas a Bíblia reconhece que nós somos incapazes de entrar em contato profundo e total com as nossas necessidades, com os nossos sentimentos mais profundos. E por isso nós não sabemos muitas vezes orar, porque nós não temos como codificar em forma de linguagem aquilo que está no nosso interior. Então o Espírito Santo geme, diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis a nosso favor. Isto é a vida de transformação. É uma vida em que você aprende a ser dependente do Espírito Santo que reside no seu coração. E um dos segredos para a transformação está em reconhecer que a vida de poder espiritual, prestem atenção nisso, a vida de poder espiritual não vem da nossa capacidade humana. Nós somos incapazes, por nós mesmos, de gerar transformação em nosso íntimo. Nós não temos esse poder na natureza humana. Você e eu só podemos ser transformados quando nós, com muita humildade, reconhecermos que é o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, que opera a transformação em nosso interior. E o apóstolo Paulo, escrevendo, por exemplo, aos Filipenses, diz que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar, ou seja, até o desejo de crescer espiritualmente não está em nós, vem de Deus. E Deus em nosso coração produz esse desejo de mudar. E não apenas o desejo, Deus concede a nós a capacidade, o poder de efetuar esta mudança. Por isso, meu querido amigo, minha amiga, se nós não confiarmos
no poder do Espírito Santo em nós, nós estamos fadados a permanecer na infantilidade espiritual. E o motivo pelo qual a nossa sociedade sofre tanto, mas tanto, é porque passados 2000 anos de cristianismo, a maioria das pessoas, inclusive as denominadas cristãs, ainda não entenderam este precioso ensinamento das Escrituras. A transformação procede do Espírito Santo. Nós somos chamados, sim, a cooperar com o Espírito Santo em nós. Nós somos colaboradores do Espírito Santo. Nós somos parceiros de Deus no projeto da transformação de nossas vidas. E lembrem-se, nós só podemos construir o reino de Deus aqui na terra se a transformação começar em nós. A transformação não ocorrerá a partir do candidato que você elegeu, nem a partir do partido que tem maioria no Congresso. Pare de se iludir. O país, a sociedade não vão se tornar melhores trocando A por B, B por C, C por D, se nós interiormente não formos transformados. E quando nós formos transformados, ocorrerá a grande revolução, a revolução do reino de Deus, que não é por meio de armas, não é pela violência, não é pela coerção. Quando os discípulos estavam apavorados, porque Jesus disse que ia para a cruz, Jesus olhou para os discípulos e falou assim para eles: escuta, vocês não sabiam, não sabem que se eu quisesse, eu poderia mandar vir uma legião de anjos que me livrariam da cruz. A cruz não era importante para Jesus. A cruz era importante para você e para mim, porque na cruz Jesus mostrou para nós que a mudança de paradigma tem que ser radical. A cruz foi um instrumento determinado por Deus para nos ensinar o grande paradoxo que é passar da morte para a vida quando nós passamos da vida egocêntrica para a morte dos nossos interesses egoístas. Quando Cristo morre na cruz, ele morre para, em conjunto com cada um de nós, para a nossa velha vida. E ele ressuscita para uma nova vida. Paulo escreve aos Romanos que você e eu morremos com Cristo na cruz. E ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vale a pena ler este versículo de maneira completa em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo diz assim: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim, portanto vivo neste corpo terreno, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta é a transformação profunda operada pelo Espírito Santo. Quando nós temos consciência de que não somos mais nós que vivemos em termos de projetos de vida, em termos de ideais, mas é Cristo que vive em nós. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, isso é lindo, isso é maravilhoso, mas submeta os teus sonhos e os teus projetos a Deus. Veja se esses projetos, esses sonhos, colocam Deus em primeiro lugar. Senão você fracassará. E a terceira característica desta revolução, desta grande revolução, é o amor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos, trabalhando com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. E não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. A nossa vida relacional deve ser marcada pelo amor. E o amor nos leva, como diz aqui o texto, a trabalhar de maneira tranquila, consciente. O amor deve nos incentivar ao trabalho em prol do bem coletivo. O amor me leva a colocar sempre os interesses da sociedade acima dos meus interesses egoístas. É assim que nós construímos uma sociedade amadurecida, evoluída. Aliás, o reino de Deus nada mais é do que um reino, do que uma sociedade em que as pessoas têm plena consciência de Deus e plena consciência do respeito, da ética, do amor de uns para com os outros. Uma sociedade em que o amor prevalece sobre os interesses egoístas das pessoas. É uma sociedade que vive de maneira concreta o reino de Deus. A Bíblia nos diz que futuramente esta será a realidade. As pessoas, não é hoje nem amanhã, tá, gente? Tem chão para isso acontecer, mas as pessoas serão plenamente conscientes de Deus e do amor. Como será maravilhoso viver numa sociedade assim. Hoje Deus convida você a ser um revolucionário. Você quer militar a favor desta revolução? Você quer ser uma pessoa radicalmente revolucionária? Aceite esse desafio. Deixe que o Espírito Santo transforme o teu ser. Deixa que o Espírito Santo coloque em você o poder de amadurecer e crescer espiritualmente falando. Deixe que o Espírito Santo faça fluir por meio de você o amor ao seu semelhante.
Que Deus abençoe ricamente a sua vida e lhe conceda uma semana repleta de vitórias. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo de Deus, agora e eternamente. Amém.